Olá, olá, dragões de todo o multiverso! Meu nome é Patrick e no vídeo de hoje a gente vai finalmente falar sobre Raya e o Último Dragão. Esse filme controverso que finalmente está disponível no Disney Plus sem nenhuma tarifa extra. Então já pega aquela pipoquinha porque vocês estão assistindo ao Trick Studios. Bom, para começar, esse filme foi lançado no dia 4 de março aqui no Brasil, mas diretamente nos cinemas ou no Premiere Access do Disney Plus. Ou seja, muita gente teve que pagar R$ 69,90 para poder assistir esse filme na estreia. E talvez essa tenha sido a maior polêmica envolvendo esse filme, porque esse foi o primeiro filme a chegar no Brasil com o método do Premiere Access. E até hoje esse método é questionado pelos assinantes e eu já quero perguntar para vocês, vocês pagariam R$ 69,90 para assistir Raya e o Último Dragão? Já deixa aqui nos comentários. Você deve ser o coronel mais rico de todo o Oeste. Bom, eu já antecipo que eu não paguei essa taxa, porque infelizmente é uma taxa muito alta. Eu acredito que a ideia do Disney Plus é uma ideia considerável, mas com esse preço, considerando a situação do Brasil, é muito difícil. Então já me dá aquela ajudinha, já clica aqui para se inscrever, porque isso ajuda demais. E também clica no like para mais pessoas conhecerem esse canal. Já agradeço desde já esse apoio. E para quem não conhece o Premiere Access, tem esse vídeo aqui onde eu falo um pouquinho mais sobre qual é a ideia do Disney Plus em criar esse método de aluguel de filmes. Mas depois de 40 dias de espera, no dia 23 de abril, a Disney disponibilizou Raya e o Último Dragão no catálogo do Disney Plus para assinantes comuns, ou seja, sem pagar tarifa. E apesar de não ter pago o Premiere Access, eu posso dizer que valeu a pena esperar. Porque esse filme é repleto de algumas mensagens bem interessantes, bem atuais, e que eu acho que são importantes para a gente abordar, principalmente com as crianças que vão assistir, sem contar que a protagonista é uma protagonista totalmente diferente de todas as princesas que a gente já tinha conhecido na Disney. Mas espera que eu já chego lá. E pra falar da trama desse filme, eu confesso que tem momentos ali que me incomodaram um pouco da forma como o roteiro trabalhou a história. Eu acredito que esse filme tinha muito mais história pra contar, muito mais a aprofundar, mas infelizmente ele tem que ser cortado porque ele é uma animação e é uma animação direcionada pras crianças, o que dificulta ter um filme muito longo e prender a atenção da criançada na frente da TV. Mas pra título de curiosidade, esse longa tem em torno de 1h50. Então ele já tá naquele ponto que estoura um pouco o limite que a gente consegue manter uma criança na frente da tela. E o início dessa trama se resume na protagonista contando um pouco do passado dela 6 anos antes do momento presente. E nesse relato ela não só conta sobre a vida dela, mas também sobre a vida desse povo, que é o povo de Kumandra, que há mais de 500 anos representava um grande reino, mas depois da aparição de uma criatura maligna chamada Drum, se vê incapaz de combater esse mal e sobreviver. Mas o que ninguém contava é que esse reino vivia em paz com milhares de dragões. E esses dragões foram responsáveis por salvar todo o povo, toda a humanidade dessa criatura maligna. Mas a questão desse salvamento foi que os dragões se sacrificaram pela humanidade. E esse sacrifício gerou uma joia capaz de aprisionar o Drum e manter toda a humanidade em paz de novo. Mas o ser humano não pode ver poder e já quer dominar tudo. E esse reino acaba se dividindo em 5 partes que representam as partes que formam o dragão, o rio de Kumandra. E com isso nascem os povos Garra, Presa, Coluna, Coração e Cauda. E no caso é o povo de Coração que guarda a joia. E essa joia ela é protegida por guardiões, que são o chefe Benja e a Raya, pai e filha. Mas o chefe Benja sonha em que um dia a Raya possa viver de novo em Kumandra, viver nesse povo de paz, onde todos os povos vivem em harmonia. Por isso ele reúne todos os povos em Coração. E é nessa situação que depois da Raya ser traída por uma amiga dela, a joia do dragão se quebra, libera o Drum e cada um dos líderes dos povos pega um pedaço da joia. Enfim, o pai da Raya acaba sendo petrificado e ela é jogada no rio porque eles descobrem que o Drum é repelido pela água. 6 anos se passam e a Raya tá na busca da Sisudato, a última dragão irresponsável por utilizar a joia e acabar com o Drum. Ela encontra a Sisu e elas partem numa jornada atrás dos outros fragmentos da joia para que a Sisu consiga aprisionar o Drum novamente. Pensando na narrativa dessa obra, Raya e o Último Dragão me dá a sensação de que o filme poderia ter muito mais desenvolvimento, muito mais cenas de aprofundamento de personagem, mas infelizmente o tempo não permitiu. E existem momentos de roteiro que eu acho geniais para localizar o espectador e pra gente entender como é que funciona esse universo. Que não é o universo comum onde a gente vive, porque a gente percebe que existem criaturas diferentes, criaturas maiores, criaturas com outras habilidades. Enfim, não é esse planeta como a gente conhece atualmente. Mas essas cenas que a Raya explica um pouco do passado do povo de Kumandra, onde ela explica também cada um dos povos, tudo isso eu acho genial e pontual para que a gente possa desenvolver mais a história presente e não se prenda tanto ao passado desse povo. Mas aí eu falei em falta de tempo. Em compensação, tem momentos ali que são extremamente
totalmente desnecessários. Por exemplo, no momento que a Namari, que é a antagonista do filme, passa por uma espécie de cemitério de dragões, naquele momento existe uma suspensão dessa cena que eu acho que é uma suspensão totalmente desnecessária. Outros momentos mostram que a Namari é uma personagem apaixonada por dragões, e essa cena só serviu para reafirmar essa paixão da Namari pelos dragões, então eu acho que é uma coisa desnecessária. Ou a solução da narrativa quando o chefe Benja é atingido por uma flecha, e isso desencadeia o conflito entre os povos, e logo depois o Drum toca a água e o chefe Benja diz que ele é repelido pela água. Parece que o roteiro quer sempre reafirmar coisas que já ficaram muito claras, mas que ele tá ali empurrando para que a gente entenda bem. Então acho que a história ganharia muito mais tirando essas partes e investindo em desafios muito mais difíceis de passar do que propriamente esses momentos de reafirmação. Porém, no que a história ganha é principalmente no visual dessa animação. É uma animação fantástica, em questões técnicas mesmo, de desenho, de traço. Eu tô sempre falando aqui nesse canal, principalmente nos filmes da Pixar, como esses estúdios têm desenvolvido cada vez mais uma animação com traços perfeitos, traços que trazem uma realidade muito maior para essa animação. E nesse caso de Raya e o Último Dragão, essa animação tem todas essas características. É impressionante ver a construção dos povos através das cores, das vestimentas que eles carregam. Ver o figurino desses povos me lembrou muito Pantera Negra, que ganhou o prêmio de melhor figurino em 2019. E é incrível como esse filme da Raya traz essa sensação de criação de mundo, criação de realmente uma cultura de Kumandra. Isso sem contar as criaturas criadas que, como eu falei, são criaturas fantásticas que não tem no nosso mundo. Então gatos gigantes, o próprio Tuk-Tuk, que é fofíssimo, e é uma criatura que eu não sei definir se é um tatu-bola, se é uma joaninha, sei lá o que que é. É alguma coisa que é só do mundo de Kumandra. As paisagens também são incríveis, a construção de cada um desses povos, a forma como a arquitetura desses povos é criada e principalmente como esse filme aborda a água e como a água é retratada no longa. Porque existem vários momentos que a própria Sisu, que é uma dragão da água, passa por cenas submersas, cenas na chuva, e é incrível ver como os pelos dela ficam com uma textura diferente depois de molhado. Parece que é muito real. Eu nem acredito que eu tô falando do pelo da Sisu, mas é verdade. Esse cara é louco! Observem esse detalhe porque vale muito a pena. E por fim, essa história com algumas falhas e um visual único traz mensagens muito importantes. E eu falo isso porque eu acredito que existem dois pontos importantíssimos da gente pensar desse filme. Primeiro, é claro, o assunto envolvendo confiança. Diferente da Mulan, por exemplo, que na sua trama se torna uma guerreira, a Raya já nasce uma guerreira, já nasce uma combatente, pronta para proteger a joia desde criança. E isso faz com que a personagem seja muito diferente de outras princesas, inclusive considerando o fato de que ela não tem uma música. Na verdade, nada do filme é musical, mas a construção dessa personagem que foi traída e se sente culpada por tudo que aconteceu com o povo dela, faz com que a Raya tenha motivações compreensíveis para agir da forma como ela age, como uma pessoa que está sempre desconfiada e não consegue estabelecer relações com outras pessoas na volta. Isso se reflete não só na Raya, mas em todo o povo de Kumandra, considerando que cada um dos povos culpa um ao outro pelo que aconteceu com a joia do dragão. O momento chave que mostra essa mensagem é quando a Raya tá prestes a matar a Namari, e a Namari diz que a única pessoa que confiou nela foi a Sisu, e porque a Raya não confiou na Sisu, a Sisu acabou morrendo. Então parte da culpa também é da Raya. E eu acredito que seja uma alegoria enorme, principalmente pra gente pensar o que a humanidade tem passado nesses últimos anos. Com guerras, conflitos armados, disputas políticas e várias situações que fazem com que cada vez mais o ser humano se afaste um do outro. E a gente considera aquela pessoa que tá do nosso lado um inimigo, ao invés de entender esse senso de coletividade e a união da humanidade para resolver problemas. Até me lembrou um pouco do final de Falcão e Soldado Invernal também. Mas o assunto que o filme trata, e que eu acho que poucas pessoas falam sobre isso, é como esse filme fala sobre preservação da natureza. E isso eu digo porque toda a história gira em torno da água, e como a água tem se tornado um recurso escasso e extremamente necessário para a sobrevivência desses povos. E sobrevivência não só por uma questão biológica, porque eles têm que tomar água. Não, porque a água ela é necessária para repelir o mal do mundo. A água é necessária para repelir o Drum, que representa toda a discórdia humana e toda a sede humana por controlar os recursos naturais, que pode ser muito bem comparado com a joia do dragão, que representa o maior recurso natural que esse povo tem. Então, na minha opinião, esse é um tema que deveria ser mais debatido depois de assistir Raya e o Último Dragão. Mas por fim, Raya e o Último Dragão
Dragão já tá disponível no Disney Plus sem tarifas extras. E apesar dos problemas dessa animação, eu acho uma animação muito boa. Não é a melhor princesa da Disney, mas é uma princesa que já traz outra cara pro grupo de princesas da Disney. Sem contar que eu já aposto que Raya é uma grande concorrente ao Oscar de melhor animação em 2022. Vamos esperar até o ano que vem pra ver. E aí, vocês gostaram do filme? Já deixa o like aqui pra eu saber que vocês estão gostando desse conteúdo também. E aproveita e se inscreve no canal, porque toda semana tá saindo vídeo. Raya e o Último Dragão é um filme que eu tava esperando muito pra poder assistir e finalmente tá disponível. Então já compartilha esse vídeo pra que mais pessoas possam assistir o filme e tirar suas próprias conclusões. Mas então é isso. Muito obrigado pra quem ficou até o final e até o próximo vídeo. Vamos cuidar do nosso planeta. Né, Groot? Eu sou Groot.